Olá, meus caros, vamos a mais uma edição do Gospel News do dia 11 de fevereiro de 2019. Vamos às principais notícias que estão na pauta e na ordem desse dia. Apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Vamos à primeira notícia. Damares ironiza Mercury, ou Daniela Mercury e Caetano Veloso, discutidos por criticarem uma simples ministra. Vamos à notícia. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, usou suas redes sociais para comentar sobre o clipe da música Proibido ou Carnaval, da Daniela Mercury e Caetano Veloso. A ação, ou a canção, melhor dizendo, que ataca o governo de Jair Bolsonaro e ironiza a declaração de Damares Alves quanto a meninas usarem rosa e meninos azul, teve mais dislikes que curtidas no YouTube, mostrando a insatisfação do público para com os artistas. Sobre essa situação, Damares escreveu: o Brasil está mesmo mudando. Dois monstros sagrados, dois ídolos descurtidos por terem criticado uma simples ministra. Com mais de 2,3 milhões de visualizações no YouTube, o clipe tem mais de 100 mil curtidas e mais de 330 mil descurtidas. O que dá fazer aí militância, né? E sendo algo até mesmo feito por pessoa que seria um analfabeto funcional, já que a Damares não está querendo impor usar rosa ou azul, mas sim a questão dela com relação às crianças, com relação aos adolescentes, ideologia de gênero, como já foi falado a exaustão por mim aqui em vários vídeos. Mas essa turma aí tem que lacrar, né? E a lacração custa o preço aí com vários dislikes, né? Vamos à segunda notícia aqui no Gospel News. Comente as notícias, né? Essas notícias, dê o seu like. Vamos à segunda. A bancada evangélica pressiona Toffoli contra a criminalização da homofobia. O STF julgará duas ações sobre o tema na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019, a sessão do Supremo Tribunal Federal deve votar sobre duas ações que pedem a criminalização da homofobia. O tema, arquivado no Congresso, é de interesse da bancada evangélica, que busca se reunir com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para pedir a retirada das pautas. Segundo o deputado federal Sotégenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, Toffoli se comprometeu a não pautar assuntos relacionados às agendas e costumes. Ele fez um compromisso com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez compromisso com membros da bancada evangélica, entre eles eu, que não pautaria nada que fosse assunto legislativo, afirmou ao Estadão. Por isso, deputados evangélicos cobram uma reunião com o ministro. Por falta de retorno, eles se programam para irem ao STF nesta terça-feira, e só sairão quando forem atendidos. Se for necessário, vamos pedir para o presidente da Câmara interceder para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e até mesmo o presidente Jair Bolsonaro. Não vamos brincar com isso, sustenta Sóstenes. Esse é o nome dele, né? Sóstenes. Uma campanha nas redes sociais também será usada como estratégia para que as pautas não sejam debatidas no STF. Os parlamentares falaram sobre liberdade de expressão, liberdade de expressão e religiosa, que seriam ameaçados com a aprovação de tais ações, uma delas movidas pelo PPS, outra pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a ABGLT. Aí quando a Damares diz que no Brasil nós estávamos eminente de viver uma ditadura gay, se traduz isso aqui, ó. Se Dias Toffoli aprovar a criminalização da homofobia, isso significa na prática que pastores, sacerdotes e padres não poderão falar abertamente sobre determinadas questões, principalmente relativas ao pecado à luz do evangelho da homossexualidade, porque poderá sofrer multa como pena ou até mesmo detenção.
Então, é para analisar, né? E outra, isso de competência, essa discussão é de competência do Congresso e não de tribunal, porque quem legisla ou quem faz as leis é a partir do legislativo, são os deputados, senadores, e não juízes, no caso magistrados, ministros, que fazem parte do poder judiciário, né? E aí que realmente há um processo de judicialização do próprio legislativo, ou seja, o poder judiciário se intromete no legislativo. Isso não poderia haver, até porque os poderes são harmônicos em si, no entanto, eles são independentes, ou seja, um não pode interferir na competência do outro, né? E com base nisso, eu vou trazer até outra notícia que lamentavelmente foi arquivada, que era a questão da CPI da Lava Toga, que é arquivada no Senado, perdão. O objetivo era incentivar condutas que extrapolam o exercício regular das competências do Judiciário. Os senadores Tasso Gereissati, do PSDB Ceará, Eduardo Gomes, MDB Tocantins e Cátia Abreu, PDT Tocantins, retiraram suas assinaturas para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os representantes do Poder Judiciário. Com essa baixa, o pedido de CPI foi arquivado pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, pois a proposta do senador delegado Alessandro Vieira não teve um número mínimo de 27 assinaturas, um terço do Senado, para seguir adiante. Por conta da burocracia, então não foi aprovada essa CPI, que era muito importante. Em seu pedido de CPI, Vieira declarou que o objetivo era investigar condutas que extrapolem o exercício regular das competências do Judiciário. No texto, o senador indicava possível abuso de pedidos de vistas ou expedientes processuais para retardar ou inviabilizar decisões de plenário, a decisão do tempo de tramitação de pedidos a depender do interessado e o excesso de decisões contrárias para casos idênticos. Outro ponto sugere que seja investigado de respeito ao princípio do colegiado, a diferença do tempo de tramitação de pedidos, a depender do interessado, e a participação de ministros em atividades econômicas incompatíveis com a lei orgânica da magistratura. Veja bem, aqui é uma lei ou era uma CPI visando coibir essas práticas que realmente extrapolam o que o judiciário tem feito, né? E até vem a calhar um pouco com aquilo que nós estávamos falando anteriormente, da questão do judiciário decidir mais do que o legislativo, né? De criar quase que leis, uma espécie de parecida, né? De common law, direito comum, enfim, né? E o que ocorre é que agora tiveram baixa aí os senadores não aprovaram isso, né? Para você ver como que a coisa anda, né? Aí o Brasil está refém exatamente dessa ilicitude, vamos dizer assim, porque realmente os ministros acho que são semideuses, né? Os 11 ministros do STF, e acho que pode fazer tudo, inclusive criar novas leis, inclusive mandarem, inclusive as suas jurisprudência valerem mais do que a própria legislação, e isso é um contrassenso contra o que no Brasil se vigorou, né? Porque aqui nós não temos a espécie de como se procede nos Estados Unidos, por exemplo, com relação do direito, né, a questão do civil law e do common law. O civil law, direito civil, né, que nós praticamos aqui, lá é o common law, que é o direito comum, né, ou a lei comum, ou seja, valendo os costumes ou a jurisprudência, no caso que é decisões, que são, perdão, as decisões dos tribunais ou de juízes singulares ou colegiados, ok? Então, para você ver o tamanho da burocracia e dos entraves que se tem. E é mais uma perda aí para a população brasileira nesse sentido, porque há muitos abusos, inclusive aí nós vimos essa questão da ação referente ao próprio governo Lula e tantos outros políticos, né?
Isso beneficia, obviamente, a quem tem poder aquisitivo e a quem é político. Agora, o pobre vai sofrer de qualquer forma, né? Pode furtar um bi e já está preso. O rico não, ele tem que furtar alta quantidade, e olhe lá, para ser preso. Vamos à segunda, aliás, já estamos acho que na quarta ou quinta notícia, né? Nós vamos à última notícia. Eu ia falar do Ricardo Boechat, mas a gente já falou aqui no canal, então a gente vai para essa aqui também de política. Bolsonaro concede indulto a presos com doenças graves ou em estado terminal. Fico de fora do indulto condenados por crimes hediondos ou violentos. O Diário Nacional dessa segunda-feira, dia 11, traz, aliás, o Diário Nacional, não, o Diário Oficial, traz a publicação do indulto humanitário assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, PSL, que concede a liberdade para presos com doenças graves ou em estado terminal. O decreto tem apenas uma única exceção: condenados por crimes hediondos ou violentos. Além de Bolsonaro, o texto também recebe a rúbrica do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Bolsonaro chegou a criticar o indulto durante a campanha eleitoral, mas amadureceu a ideia, como declarou o porta-voz do governo, general Otávio Rego Barros. Daquele momento para agora foi uma evolução de análise, e eu não diria que houve mudança de posição, houve amadurecimento da decisão, disse ele. Terão direito ao indulto presos que tenham ficado paraplégicos, tetraplégicos ou cegos depois do crime cometido, ou os portadores de doenças permanentes como câncer e AIDS em estágio terminal, até porque a própria doença já é uma própria condenação, né? Então, acho que nesse caso é até muito assertivo da parte dele dar ou conceder o indulto, diferente daquilo que é proposto, conhecido como indulto de Natal, que aí já tem uma série de requisitos, e aí, no caso, deu aquela polêmica toda por conta do Temer ter mudado, e depois no final não foi aprovado, enfim, né? Agora, nesse caso, até se faz jus e é realmente um direito para essas pessoas. Claro que tem que ser apurado se de fato a pessoa tem essas patologias, né? Porque pode aí haver, lamentavelmente, o sujeito ou a pessoa então se fingir ou se passar como tendo essas doenças e ser solto e continuar aí no mundo do crime fazendo barbáries, bem como, né, tem que exatamente analisar todo o procedimento para que até mesmo venha garantir que o sujeito com as patologias assim confirmadas não venha melhorar e aí, né, obviamente, ter a capacidade para voltar no mundo do crime, né, ou cometer a reincidência. Tem que ser analisado tudo, deve ser, né? O indulto, então, é para essas pessoas. Às vezes, tem que se meditar em algo que é realmente lamentável, por exemplo, pessoas inocentes que acabam tendo essas doenças porque elas foram para o CAS, foram para a penitenciária lá com aquelas condições subhumanas, contraíram variadas patologias, doenças ou variados tipos, e aí, né, vão ter que sofrer com isso. Como eu já relatei aqui um caso de um sujeito que foi condenado por estupro, na realidade foi uma falha do juiz, do membro do parquê do Ministério Público promotor e tal, que ele anunciou de uma maneira equivocada, e ele acabou contraindo HIV, porque lá eles abusaram ele de toda forma, e aí ele estava pleiteando para o Estado, já deve ter falecido, já faz muito tempo, e em contrapartida ele deixou aí seu filho, sua família, amíngua, sem ajuda, sendo ele um inocente. Tem muito disso na justiça e tem que ser aprimorado, né? Todo esse sistema de checagem, de vistoria, de fato, principalmente os magistrados ou juízes, analisar o caso, né, concreto para aplicar o direito de uma maneira honesta, que venha, de fato, cumprir a justiça, ok? Esses foram os noticiários aqui para o Gospel News dessa edição do dia 11 de fevereiro. Dê o seu like, comente, puder ajudar o canal, ajude, informações abaixo no link da descrição, e até a próxima edição do Gospel News
nessa oportunidade, precisamente, nós fizemos de uma maneira um pouco diferente, até mesmo que tardia, e sem aí a minha imagem, apenas a voz, tá?